Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5 a partir de 12h15, meio-dia 15, horário paraguaio de verão, 11h15, horário do Mato Grosso do Sul, horário de Ponta Porã. Você que também nos acompanha na TV Web Ponta Porã Informa e nas redes sociais, você que sempre curte aí o nosso vídeo, a nossa participação no YouTube, né? Faça a sua inscrição no nosso canal, dê o seu like aí e nos ajude a divulgar esse trabalho. Vamos lá então com as informações desta terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020. Falar de Campeonato Paulista, já que ontem dois jogos completaram a segunda rodada do Paulistão. Santos desencantou e venceu a primeira sob comando do português Gesualdo Ferreira, ontem pela segunda rodada do Paulistão. A vítima foi o Guarani, destaque da rodada inaugural, mas que jogou com um a menos boa parte da partida e o Santos só fez o gol nos acréscimos, né? A engrenagem ainda não está totalmente ajustada, vamos dizer assim, mas o Santos comemorou seu primeiro triunfo no Paulistão 2-1. Arthur Gomes, de cabeça, ainda aos 21 minutos do primeiro tempo, e Pablo contra aos 47 minutos do segundo tempo, garantiram os 3 pontos que colocaram o Peixe na liderança do Grupo A com 4 pontos. Rafael Costa, de cabeça, aos 19 minutos do segundo tempo, fez o gol dos mandantes. O Bugre, por sua vez, perdeu a chance de recuperar a ponta do Grupo D. O Guarani aparece na vice-liderança com 3 pontos, um a menos do que o Corinthians. Muita gente foi ludibriada pelo campeão da Série B. Muitos apostaram na vitória fácil do RB Bragantino, né? Mas esqueceram que o esporte continua sendo futebol, né? Que o esporte de ontem era um jogo de futebol, a velha e boa caixinha de surpresas. O clube de Bragança Paulista perdeu em casa para a Inter de Limeira por 1-0, né? E Oliveira fez de cabeça aos 40 segundos do segundo tempo, né? E ganhou por 1-0. Por que a surpresa? Que a Inter de Limeira havia tomado de 4-0 na estreia em casa, né? E o Bragantino vinha de um empate com o Santos fora de casa. Então a expectativa era de que o Bragantino, campeão da Série B disparado no ano passado, né, ganhasse fácil da Inter de Limeira. O resultado positivo colocou a Inter de Limeira na vice-liderança do Grupo C, com 3 pontos, um a menos do que o São Paulo. O RB Bragantino, o Red Bull Bragantino, por sua vez, amarga a lanterna do Grupo D com apenas 1 ponto e nenhuma vitória, né? A rodada começou no sábado. O destaque desta vez ficou por conta do clássico entre São Paulo e Palmeiras. Os rivais da capital não saíram do zero. O Corinthians também tropeçou ao empatar com o Mirassol por 1-1. E digo mais, né? Ficou no lucro porque poderia ter perdido esse jogo aí, né? Já que o Cássio fez uma grande partida e o Mirassol por muito pouco não venceu. Não por acaso, os melhores clubes do Paulistão, desse início do Paulistão, são do interior. Novo Horizontino e Santo André são os únicos com aproveitamento de 100%. O Tigre bateu a Água Santa por 2-0, enquanto que o Ramalhão fez 2-1 na Ferroviária. A terceira rodada será disputada neste meio de semana com jogos nesta quarta e quinta-feira. Já vamos conferir para você antes de ver todos os resultados aí da rodada, né? O Água Santa perdeu para o Novo Horizontino 2-0, o Oeste ganhou do Ituano 1-0, Palmeiras e São Paulo 0-0, Botafogo 0, Ponte Preta 1, Mirassol e Corinthians 1-1, Santo André 2, Ferroviária 1, Red Bull Bragantino 0, Inter de Limeira 1 e Guarani 1, Santos 2, né? Os jogos aí da rodada. Vamos conferir a próxima rodada do Paulistão, que começa já nesta quarta-feira, né? Teremos a terceira rodada então. Vamos lá? Terceira rodada tem Santo André e Água Santa jogando amanhã às 15h30, às 18h15 tem Ituano e Botafogo, Palmeiras e Oeste, Ferroviária. O Palmeiras e Oeste jogam às 18h15 também, né? Às 20h30 tem Ferroviária e São Paulo. Na quinta-feira tem Novo Horizontino e Red Bull Bragantino. Santos enfrenta a Inter de Limeira, o Mirassol joga contra o Guarani e a Ponte Preta vai enfrentar o Corinthians, né? E no mercado da bola o Flamengo tenta ainda a contratação do Gabigol, né? E o Gabigol deve seguir como jogador do Flamengo em 2020. Após meses de uma negociação arrastada, a novela está chegando aos capítulos finais, ou pelo menos dá a impressão de que está chegando aos capítulos finais, porque ontem nós tivemos aí uma boa sinalização de que o Gabigol deve ficar. E com um final feliz, né, para o torcedor rubro-negro. Após o empréstimo em 2019, o clube da Gávea parece ter acertado a compra dos direitos econômicos do atacante junto à Internazionale de Milão. O camisa 9 assinará um contrato de 5 anos com os cariocas. A transação foi finalizada ou
né, está para ser finalizada, mas ontem, em reunião que contou com as presenças do vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, do diretor executivo de futebol do clube, Bruno Spindel, de representantes de Gabigol que estão na cidade italiana, além dos cartolas da Inter, né, com todos os termos ajustados, resta apenas a assinatura da rescisão entre o atacante e o clube de Milão para o anúncio oficial. Mobilizado para tal confirmação oficial, o Flamengo espera divulgar o acerto até hoje, né, dia 28, com o Gabigol, que deve ficar, né, deve ficar no Flamengo, só que um contrato milionário aí de... Bom, não é tão... Para os valores de hoje, 16 milhões de euros, né, podendo se aproximar dos 18, cerca de 83 milhões de reais para os italianos, né, que cederam a melhor oferta que tiveram desde que as partes conversavam, e as partes ainda evitam falar oficialmente em valores, mas deve ficar em torno de 83 milhões de reais o Gabigol no Flamengo pelos próximos 5 anos, né? Deve ser anunciado hoje. Ontem foi praticamente fechado que o Gabigol deve permanecer no Flamengo, depois de uma negociação que se arrastou por meses aí, né? E falando de sul-americano, sub-20, sub-23, né? Depois de descansar na rodada do fim de semana, a seleção brasileira sub-23 vai jogar hoje já pensando em uma nova folga a partir das 21h30, horário de Mato Grosso do Sul, 22h30, horário paraguaio de verão. A equipe dirigida por André Jardine vai encarar a Bolívia em Armênia, que em busca da chance de chegar à última rodada da primeira fase do pré-olímpico, classificado antecipadamente ao quadrangular final. E com a vitória sobre o Peru por 1-0, o Uruguai 3-1 nas rodadas iniciais do torneio sul-americano, que distribui 2 vagas nos Jogos de Tóquio, a seleção lidera o grupo B com 6 pontos e vantagem de 3 para 4 equipes, né, que compõem a chave. Esse equilíbrio joga a favor do Brasil na busca pela passagem de fase. Hoje a seleção vai estar já classificada ao quadrangular com uma vitória sobre a Bolívia, sem depender de qualquer outro resultado. Um empate será suficiente se o Uruguai superar o Peru na abertura da rodada. Isso pode ser importante para a equipe ter um fôlego para a etapa decisiva da competição, com o Jardine eventualmente tendo aí possibilidade de dar um descanso aos seus principais jogadores na sexta-feira, quando o time vai encerrar sua participação na fase de grupos diante do Paraguai. O descanso, claro, vai ajudar a recuperar a parte física do jogador. Então é importante uma vitória hoje no pré-olímpico, né? O Brasil estreou no dia 19 de janeiro e a rodada final do qualificatório será em 9 de fevereiro. A seleção fará, caso avance ao quadrangular, 7 jogos em um período de apenas 22 dias. Assim, ganhar um fôlego pode ser importante para a seleção às vésperas do início da etapa decisiva da competição na Colômbia, e ainda dar rodagem a jogadores como Reinier, recém-contratado pelo Real Madrid, e PP do Grêmio. Até agora, 17 dos 23 atletas convocados entraram em campo na Colômbia. O Brasil, aliás, estará menos desgastado para encarar a Bolívia, porque folgou na terceira rodada do Grupo A. A equipe, porém, fez o dever de casa e esteve presente no estádio Centenário de Armênia no último sábado para ver de perto seu próximo adversário. E assistiu a um jogo movimentado e com um resultado surpreendente. Os bolivianos derrotaram o Uruguai por 3-2, com seu terceiro gol saindo aos 49 do segundo tempo. Então tem Brasil hoje no pré-olímpico, sub-23. Se vencer, estará classificado. Se empatar, vai depender do Uruguai, de um empate do Uruguai, né, para se classificar. Importante essa vitória, porque aí o Jardine pode dar uma folga aos seus jogadores, que pode se poupar aí para a fase decisiva, já na fase de mata-mata do pré-olímpico, né? São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também na TV Web Ponta Porã Informa.